Bom, aqui será feita uma breve revisão a respeito da concentração em quantidade de matéria, também conhecida como concentração molar ou molaridade. Com a concentração comum, é possível calcular a concentração em quantidade de matéria, que está sendo representada pela letra M maiúscula em itálico, e esta concentração é a razão entre a quantidade de matéria do soluto ou disperso com o volume da solução, que pode ser chamado também de dispersão. Existe uma expressão matemática para tal concentração, que é esta indicada pela equação de número 2. Com a quantidade de matéria, como a quantidade de matéria é a razão entre a massa do soluto e a massa molar do soluto, indicada aqui pela equação de número 3, pode ser feita uma substituição da expressão de equação 3 na expressão de equação 2. Então, voltando aqui, pega-se a equação 3 e coloca ela no lugar do N aqui na equação de número 2. E assim se tem esta fração sobre outra fração. E usando, portanto, a regra de multiplicação de uma fração pelo inverso da outra, tem-se isto aqui. Tá certo? Bom, então, trocando o V de volume pelo o MM, que representa a massa molar, trocando de posição o MM, que é a massa molar, com o V de volume, nós vamos chegar a perceber a existência de uma expressão que representa uma grandeza utilizada com grande frequência aqui, com grande periodicidade, melhor dizendo, aqui na química, chamada concentração comum. E a concentração comum nada mais é do que a razão entre a massa pelo volume. Então, percebe-se que a concentração em quantidade de matéria, M, pode ser dada pela razão entre a concentração comum com a massa molar, certo? Bom, na caracterização de soluções, usa-se a concentração em quantidade de matéria analítica, que indica a quantidade de soluto adicionada ao solvente para formar uma solução com caracterização bem definida. Certo? E aí nós temos um exemplo de concentração em quantidade de matéria analítica, molaridade analítica. Além da concentração molar analítica, existe a molaridade em equilíbrio, que indica a presença de uma espécie química formada a partir da dissolução da substância adicionada ao solvente. Por exemplo, a concentração molar da espécie H2SO4, ácido sulfúrico, em uma solução, com uma concentração analítica de 1 mol por litro, na verdade terá um valor igual a 0 mol por litro. Esse é o valor da concentração molar em equilíbrio. Por que desse valor? Porque o ácido sulfúrico está totalmente ionizado em uma mistura de íons representadas pelas seguintes íons fórmula: H+, HSO4-1 e SO4 2-. Ok? Essa modalidade de concentração da quantidade de matéria em equilíbrio é representada por colchetes ao redor da espécie química. Essa modalidade será muito utilizada quando estivermos vendo sobre equilíbrio químico, um outro assunto bastante importante na físico-química, certo? Então, nota-se aí os diversos valores para concentrações das espécies presentes em uma solução denominada de ácido sulfúrico, ok? Seja qualquer uma das modalidades acima, a concentração, tá, em quantidade de matéria é a quantidade de conjuntos iguais a 1 mol presentes em um volume definido. Vou repetir.
seja qualquer uma das modalidades indicadas, a concentração em quantidade de matéria é a quantidade de conjuntos iguais a 1 mol presentes em um volume definido. As dispersões do tipo solução são frequentemente expressas por meio das concentrações em porcentagem. Há 3 maneiras de caracterizar por meio de concentrações em porcentagem, conforme vocês estão vendo aí. Note que o denominador se refere à solução, enquanto o numerador sempre se refere ao soluto. As 2 primeiras maneiras serão adimensionais, a última não, por apresentar grandezas que, por serem distintas, apresentam unidades diferentes. Somente a primeira maneira é independente da temperatura. Também muito utilizada em soluções comerciais, o título em massa é a razão entre massa do soluto e massa da solução. Se é uma razão entre massas de unidades de medida iguais, logo pode-se concluir que a grandeza citada é adimensional, ou seja, sem unidade de medida específica. O símbolo representativo do título em massa é este, T massa, com a palavra massa em subscrito, colocado numa expressão matemática que permite o cálculo de um número, certo? Além do título em massa, tem-se o título em volume, grandeza muito utilizada para soluções líquidas nas quais o soluto também é líquido. O título em volume é a razão entre o volume do soluto pelo volume da solução. Assim como o título em massa, é também uma grandeza adimensional, já que as unidades de medida para volumes de soluto e solução se cancelam. O símbolo representativo do título em massa é T volume, com a palavra volume em subscrito, colocado numa expressão matemática que permite o cálculo de um número. É muito comum o uso do título em porcentagem da razão entre massa e volume para caracterizar soluções com pequenas quantidades de soluto. O símbolo representativo, tá, do título em massa é T massa barra volume, com a expressão massa barra volume em subscrito, colocado numa expressão matemática que permite o cálculo de um número. Ok? Bom, então, é isso. Tá? Na próxima aula, nós veremos a respeito de fração molar e também sobre concentrações, melhor dizendo, que caracterizam soluções traço. Soluções com pequeníssimas quantidades de soluto e que permitem fazer uma avaliação do impacto do homem sobre a natureza, permite verificar uma poluição ambiental. Até a próxima!